Muito bom dia, uma alegria e uma honra estar com os transportadores do Brasil, que levam e trazem todos os tipos de alimentos, todos os itens do dia a dia das famílias brasileiras. Bom dia, meu presidente Bebeto, deputado, Diego Andrade, Alessandra Brandão, o Emerson e o Marco Aurélio. Eu quero dar continuidade nesse trabalho que eu faço há mais de 40 anos, ajudando o Brasil e o Congresso a compreender e aprovar as melhores leis do país. Coronel Malucelli, lá do Paraná. O maior problema da economia brasileira são as inadequações, impropriedade e inconsistências do sistema tributário brasileiro, que é considerado o pior sistema tributário do mundo. E esse sistema tributário foi o principal responsável por travar a economia brasileira. O Brasil, até 1980, era, passado, o país que mais cresceu no mundo, 6,3% ao ano, da década de 30 até 1980. De 81 para cá, capotou. Passamos a crescer 2% em média e, na última década, 1%, fazendo com que os nossos concorrentes, os emergentes, crescessem a 6%, 7% ao ano. O que aconteceu com o Brasil? Se é o país mais rico do mundo, que tem as maiores reservas minerais do mundo, tem a maior reserva de floresta nativa do mundo, que é o que tem a maior quantidade de água potável do mundo, o melhor clima do mundo, país que faz 3 safras por ano, tem superávit na balança comercial e não cresce e não prospera. O erro está no plano de negócio, nos negócios entre as empresas. Será que O plano de negócio entre empresas, nos países que adotaram o IVA, não se negocia com imposto. O imposto não entra no negócio de compra e venda da sua atividade empresarial, desde o agro até o varejista ou prestador de serviço. Então, por quê? Quem é que paga o imposto de consumo no mundo? Consumidor. Quem é que paga o imposto patrimonial? Nós só temos 3 bases tributárias, que é onde os governos do mundo inteiro arrecadam. O patrimônio das pessoas, empresas, tem o IPTU, o IPVA, o ITR e os 2 impostos de transmissão, causa-morte e intervivos, cuja arrecadação é bem pequena, 4,5% da arrecadação do país. A segunda base é a base das rendas e proventos de qualquer natureza, onde se tributa os salários, os aluguéis, os juros, os royalties, os dividendos. E a arrecadação no Brasil desta base é pequena, é menor que 21% de 100. Então, 21 com 4 e pouco, 25% da arrecadação. E a terceira base é o consumo de bens e serviços, onde se tributa o consumo das famílias e embutido à folha. Então, 75% da arrecadação brasileira está sob os preços dos bens e serviços da economia. Bom, o que significa isto? Significa que o povo brasileiro paga o arrecadado e o não arrecadado.
75%. A arrecadação este ano, em média, é 33% do PIB. O PIB hoje está em 10 trilhões. 33% de 10 trilhões, 3,3 trilhões é a arrecadação da União, Estados e municípios. Só que o modelo é tão perverso, é tão cruel e canalha contra o consumidor, que o consumidor paga também a guerra fiscal dos municípios e dos estados, paga a inadimplência e paga o custo burocrático. O tamanho da renúncia fiscal é de 6% ao ano, 600 bilhões. O tamanho da inadimplência anual é 3% ao ano. Por isso que a dívida ativa a receber da União, Estados e Municípios está em 45% do PIB. E o custo burocrático está entre 100 e 200 bilhões. Então, todos estes custos... Parece que tem uma palestra. Será que está aberto lá a porta aqui? Acho que alguém está fazendo uma palestra paralela. Será que é de lá ou é daqui de dentro? Não, parou. Passou um carrinho ali. É. Passou um transporte ali. Então, eu venho assim, eu voltei numa situação inusitada para o Congresso. Qual que é a minha missão aqui? Ajudar a votar a reforma tributária. Por quê? Porque eu já fiz a lei de exportação, é de minha autoria, que fez do Brasil o maior exportador de commodities do mundo. 100% do superávit da balança comercial brasileira vem do saldo positivo dos commodities nas exportações. As reservas cambiais que o Brasil tem em Nova York, 350 bilhões de dólares, 100% do saldo positivo dos commodities. Segundo, eu também que fiz o Super Simples e o MEI, que é o maior projeto de inclusão econômico social da história do Brasil, que hoje atende 95% das empresas do país, 30% do PIB, era 17% quando nós começamos, as micro e pequenas empresas e o MEI já estão em 30% do PIB, estão gerando 70% dos novos empregos e quase 60% do estoque. Então, eu estou falando com conhecimento de causa, não só porque eu sou economista, porque eu tenho 50 anos de vida pública, conheço atividade empresarial, sou de uma família de produtores, empresários, e eu mesmo tenho a experiência dos dois lados. Eu digo assim, o imposto de renda, você pode consertar ele fazendo progressividade, não é difícil, é um imposto fácil. Tem renda, ganha mais, paga mais. Isso é um outro capítulo que fica para depois. O patrimônio também é um problema local do município, do estado. Na PEC só tem uns comandozinhos pequenos. Mas no consumo, o que podemos fazer para sanear o manicômio tributário? Quando eles falam de manicômio tributário, estão falando da base do consumo, com milhares de leis, milhares de ações na justiça e nos carinhos administrativos. Nós temos hoje 75% do PIB em contencioso tributário, 7,5 trilhões, mais que 2 vezes a arrecadação nacional. Nós temos o estoque de 4,5 trilhões de dívida ativa, de 100 a 200 bilhões de custo burocrático, e o PIB de 10 trilhões convive com um PIB informal de 2,5 trilhões. Então, o PIB real brasileiro é 12,5 trilhões, dos quais os 2,5, se há uma sonegação de 33%, de 8% do PIB, 800 bilhões. Então, há imposto a ser recebido. Há uma concorrência desleal, tanto na inadimplência, que você deixa de pagar, espera um refis, há concorrência desleal com aqueles que recebem benefício fiscal e não tiram do preço, alteram a sua concorrência. Então, mas quem é que paga os 75% de 33%, que dá 25% do PIB, 2,5 trilhões? O consumidor. Então, o IVA é o único imposto consagrado no mundo, criado há mais de 100 anos na França, em discussões que
que foram feitos por toda a Europa. Como fazer um imposto que deixa neutra a cadeia produtiva? O que é neutra a cadeia produtiva? Mas, se é o consumidor, a empresa não pode pagar o imposto e nem ficar com o imposto nela. Daí que surge na França, e depois esparrama para o mundo, e hoje 173 países do mundo têm o IVA, que é Imposto de Valor Agregado, ou seja, para garantir a arrecadação de 25% do PIB, você tem que cobrar etapa por etapa da cadeia produtiva, desde a produção rural, vende para a indústria, devolve o imposto para a atividade rural. A indústria industrializa, vende para o atacadista ou varejista, zero o imposto da indústria, e o varejista, o intermediário, o prestador de serviço, vende para o consumidor e zera o seu imposto. Ou seja, se eu começo uma cadeia produtiva com 100, o preço de um bem, um serviço, termino com 500, o imposto é 20 de 500. E todo imposto cobrado no meio do caminho é devolvido. Esse é o IVA. Então, todos os cálculos que foram feitos, eles partem de um erro primário. Quem paga o imposto é o consumidor. E no modelo que nós estamos preconizando, que está na PEC 110, está na PEC 45 e vai entrar no relatório do Aguinaldo, o setor produtivo brasileiro nunca mais vai botar a mão no imposto, do dinheiro do imposto. Nunca mais. Nem vai ter benefício fiscal, nem vai ter inadimplência, nem vai ter custo burocrático. No final do mês, as contabilidades das suas empresas recebem do fisco o relatório do que você transitou, entrada e saída, para a sua contabilidade. Então, o custo burocrático vai desaparecer. Como a cobrança será automático no ato da transação de compra e venda, o crédito deixa de ser escritural. Como é que você apura o crédito hoje, Bebeto? Compra e venda, vai anotando no livro. É uma burocracia sem fim. Isso elimina. O governo, com a tecnologia existente no mundo hoje, 5.0, você não precisa mais usar a empresa para cobrar o imposto de consumo. Ele será automático. Então, todas as discussões, os que estão apoiando, os que não estão apoiando, fazendo conta que vai aumentar, que vai diminuir, o consumidor é um só. Vocês transportam para a indústria, para o agro, para o varejista e para o prestador de serviço. Vocês são intermediário prestador de serviço. Significa que não haverá nenhuma alteração para vocês, para ninguém. Ao contrário, vocês vão se livrar da concorrência desleal, vão se livrar da burocracia e da obrigação declaratória, vão ficar limpos. Então, mas se o consumo das famílias, o Brasil, o PIB é de 10 trilhões, o IBGE faz aquela pesquisa de amostra domiciliar, 65% do PIB é o consumo das famílias, que consomem de tudo, desde comida, roupa, carro, gasolina, né? O que vocês fazem está embutido no preço do bem e do serviço. Toda a prestação de serviço, 90% da prestação de serviço no Brasil está embutido em algum tipo de bem e do serviço. Então, não existe meu setor. O meu setor vai pagar mais. Só existe um setor, um imposto nacional único, alíquota por fora, destino, Brasil. O consumidor não pertence ao setor A, B ou C da economia. O consumidor não é do agro, ele não é da indústria, ele não é do atacadista, não é do transportador, ele não é do varejista, o comerciante, nem do prestador de serviço. O consumidor é do país. Nós temos 215 milhões de brasileiros, representados por 80 milhões de famílias que compram de tudo. E é eles que pagam o imposto, é eles que compram. Até o lucro que você tem na sua empresa vem da compra dele. Os outros 35% do PIB tem que ser zerado, porque 18% do PIB é investimento fixo, vai devolver 100% do imposto
para o ativo fixo de cada empresa. O mundo inteiro faz isso. E 12% é o setor público, municipal, estadual, federal. Vai ter também zerado. Então, toda a carga tributária recai sobre 65% do PIB, que é o gasto das famílias. Ah, mas a alíquota vai ser alta. Você não tem nada a ver com a alíquota. A alíquota vai ser a média da soma para arrecadar inicialmente 13%, com a eliminação do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS. Esses 5 impostos são os piores, os mais encardidos e nojentos e cruéis que tem. Cheio de defeitos, cheio de podridão, cheio de corrupção, eles vão ser eliminados, ficar um IVA dual. Ah, mas é dual. Não, a lei é uma só, o contencioso vai zerar. Então, para concluir, eu digo assim, acabar com a guerra fiscal acaba com os incentivos, acaba com a inadimplência, acaba com a burocracia e empareda a sonegação. Nós temos estudos, de cara 50% da sonegação vai para o espaço, porque será tudo eletrônico. Toda transação que tiver em banco, em financeira, qualquer tipo, vai ser fiscalizado dia e noite por 50 mil auditores que não terão mais a obrigação de entrar em nenhuma empresa. Vocês vão se livrar dos fiscais. Então, apaga os cálculos, meu setor, meu queijo. Nós estamos olhando para o retrovisor, o passado. Não haveria razão de ser de criar o IVA no Brasil para ficar a mesma merda de hoje. A nojeira do crescimento, do oportunismo, do enriquecimento ilícito, das fraudes. Então, empresários vão comprar e vender sem os impostos. Eu compro um caminhão, eu vou receber de volta 100% do imposto que eu paguei. Ah, mas eu comprei parcelado, você vai receber parcelado. Então, no momento que entra o dinheiro no caixa, vai dar capital de giro para as empresas, não vai ter adiantamento de imposto, acaba com o substituto tributário, acaba com os diferimentos, crédito frio, com toda essa bobagem. É isso que eu vim dizer para vocês. Eu sou de oposição. Eu não tenho nada a ver com o governo que está aí. Nada. Não votei nele. Mas o projeto é nosso, é do Congresso. Ele é suprapartidário. Ele é do povo brasileiro, das empresas brasileiras e do Congresso brasileiro. Esse projeto é 100% do Parlamento. É isso que eu queria dizer a vocês. Vocês me conhecem, quem não conhece sabe que eu estou aí a vida inteira lutando. Eu não quero morrer sem ver o Brasil voltar a crescer a 6, 7%. E está próximo, né? A ampulheta já está na fase final. A areinha do tempo nossa, né? Então, a nossa geração, que ajudou esse país nos últimos 40, 50 anos, precisa entregar um país melhor para as futuras gerações. Esqueça essas contas, as maledicências, os problemas. Nós vamos ter um sistema de IVA que hoje o modelo é 184 pior do mundo, vai ser um dos 10 melhores do mundo. O Aguinaldo, que é o relator, é um homem de centro, competente, moderado, equilibrado, inteligente, grande negociador. Daqui a pouco ele entrega o relatório, que é o mais ou menos o mesmo do que nós já fizemos, e acaba todas as dúvidas. Serviço, te falei, não tenha medo, não tenham medo da mudança. O serviço no Brasil é intermediário. Ah, mas a minha academia... Nós vamos ter o cashback para devolver personalizado para os pobres. Você não precisa fazer desconto no imposto. 3, 4 alíquotas acomoda tudo e elimina 500 alíquotas que tem hoje. E resolve a saúde, a educação, entendeu? É inteligente. A consultoria da Câmara e do Senado é a melhor do Brasil. Eles estão fazendo o projeto. Só peço confiança e apoio ao IVA. Saiam daqui, nós apoiamos o IVA que está sendo construído na Câmara. Não tenham medo, aqui é um conselheiro gratuito, um patriota, um brasileiro, um irmão de vocês. Chega de bobagem. Nós estudamos há anos esses modelos do mundo, não vamos cometer erros. Quem construiu o Simples sabe do que está falando.
Nós temos 7 milhões de microempresas e 14 milhões e meio que pagam 8 impostos numa única guia. É isso que nós fizemos. Desculpe, e vou para uma outra debate, estou aqui para ajudar o Brasil. Ah, mas o governo vai aumentar. Não tem governo, é Congresso, nós é que mandamos, né? Nós é que fazemos. Aliás, o Simples foi em 100% do Congresso. O Super Simples foi congressual e nós aprovamos no governo do Lula, no primeiro governo. Eu e o Meles. Quando eles acordaram, nós estávamos com o projeto pronto no plenário para votar. E não tinha ideia da dimensão, da grandeza do projeto que nós tínhamos aprovado. Deus abençoe o Brasil, né? Oi, deputado Raul, é uma enciclopédia da economia brasileira. Sem sombra de dúvida, é um computador de última geração a mente dele. Falando em números aqui, eu fiquei até admirado. Meu Deus, eu estou com 60, será que eu vou chegar à idade desse deputado? Com essa economia toda, com essa cabeça, né? De trazer números na mente. Eu quero aqui dizer, deputado, Vossa Excelência é uma força para essa reforma tributária. Contamos com o senhor aí em todas as comissões dessa casa, no plenário, para a gente discutir esse problema seríssimo que todos nós estamos nessa expectativa, que é a reforma tributária.